Bom dia, meu irmão, minha irmã, desta quarta-feira, hoje, dia 21, onde a igreja celebra a memória de São Mateus, apóstolo. Mateus, que era um cobrador de impostos, respondeu com entusiasmo ao chamado de Jesus. A ele é atribuído a autoria um dos 4 evangelhos, no qual se destacam as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, as parábolas sobre o reino e o juízo final. O exemplo deste apóstolo nos motive a seguir a Cristo com fortaleza, coragem e também com determinação. Temos hoje o Salmo 18 que diz: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica essa notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Assim acolhemos o Evangelho de São Mateus, cuja memória hoje nós celebramos, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus passava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, sentado na coletoria de impostos, enquanto Jesus passava, está se movimentando. Mateus está sentado, parado, e outros que precisam ir até ele. Jesus o chama com uma única palavra: segue-me. E como se dissesse: mexa-se. Saia dali, coloque-se em movimento. Um pouco antes, Jesus fez algo semelhante com o paralítico. Ordenou que ele se levantasse e o paralítico levantou-se. Mateus também precisa sair da sua paralisia. Ele se levantou e seguiu a Jesus. O chamado produz efeito. Mateus deixa sua banca e coloca-se como discípulo no seguimento de Jesus. Agora ele precisa movimentar-se e sair daquela situação cômoda de estar sentado, e logo prepara o banquete para Jesus e seus seguidores. Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Jesus rompe preconceitos, aceita o convite e entra na casa de um pecador. A refeição era um momento importante na cultura judaica, não só para alimentar-se, mas uma ocasião para ensinamentos. Sentar-se à mesa, demonstrar intimidade é expressão de amizade, pois coloca as pessoas no mesmo nível. Assim, Jesus estabelece a amizade dos pecadores com Deus. Cobradores de impostos e pecadores. Os cobradores de impostos publicanos não eram bem vistos entre a população.
Ninguém gosta de cobradores de contas. Os publicanos eram odiados porque recolhiam os impostos para o império opressor, os romanos, e porque geralmente eram ladrões. Isso é, cobravam além do que era estabelecido. Os cobradores eram todas as pessoas consideradas impuras que não cumpriam a lei. Os fariseus, o que significa separados, os fariseus eram um grupo de cerca de 7.000 pessoas que na época de Jesus praticavam o jejum 2 vezes por semana, gostavam de estar nas praças para mostrar que eram justos. Sua religião era exterior, gostavam de serem vistos por aquilo que fazem e não por aquilo que viviam, ou seja, o interior. Vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus acusam Jesus de comer com as pessoas impuras. Segundo ele, o mestre deve citar sinais externos da sua religião, isto é, não se misturar com os pecadores. Não é o mestre que deve descer ao nível dos pecadores, mas esses devem tornar-se como o mestre. Jesus quer misericórdia e não quer sacrifício. Diante dos mestres da lei, Jesus utiliza o texto bíblico do profeta Oséias para mostrar que também conhece e segue a palavra de Deus. Agindo assim, Jesus integra as pessoas na comunidade e na amizade com Deus. Jesus não quer abolir o culto, mas dar-lhe um devido sentido. Não pode ser somente de ritos externos que excluem, mas de práticas que curam e libertam a todas as pessoas. Rezamos a nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim for da vontade de Deus.